paz, meus queridos. Bom dia. Receba hoje no nosso devocional uma palavra de coragem, de motivação, de esperança. Saiba que você é mais forte do que o medo. O medo não é fraco, não. Não subestime a força dele, mas em Cristo Jesus somos mais fortes do que ele. A morte é real, sim, ela existe. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já tivemos uma experiência com a dor da perda, mas em Cristo Jesus nos tornamos mais fortes que a morte. Caminhar com Jesus não significa que as coisas deixaram de ser o que eram, ou que os problemas desapareceram, ou que as crises sumiram, mas significa que nós deixamos de ser quem nós éramos. A morte continua sendo a morte, a doença continua sendo doença, a dívida continua sendo dívida, mas nós em Cristo Jesus nos tornamos mais do que vencedores. Irmão, a tua vitória não está ancorada num tempo futuro, ela foi estabelecida no passado. Quando Jesus declarou, está consumado, toda a minha história de milagres foi estabelecida naquele dia. Os milagres de 2025, as portas que vão se abrir daqui a um ano, o transbordar sobre os nossos filhos nos próximos anos, tudo o que nós estamos vivendo essa semana não é fruto dos nossos esforços, mas é fruto da nossa herança. Fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então a primeira lição, meu irmão, o teu poder, a tua autoridade, ela foi concedida por alguém. E esse alguém tem um nome. A esperança tem um nome. A vida tem um nome. A saúde tem um nome. A provisão tem um nome. A força tem um nome. E qual é esse nome? Esse nome está acima de todo nome. O nome da esperança viva que caminha pela rua da cidade e mantém você e sua família de pé se chama Jesus. Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O nome daquele que entra em leitos de morte e muda a sorte daquelas pessoas. O nome daquele que ressuscita mortos. O nome daquele que restaura sonhos. O nome dele é Jesus. Aquele que permanecerá conosco até a consumação dos séculos. Quando estamos em Jesus, o medo não tem mais poder em nossas vidas. Existe uma coragem que pela graça nos é concedida. O Senhor nos fortalece e nos ajuda. Veja o que diz o versículo em Marcos, no capítulo 4, no versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, irmão, que até o vento e o mar lhe obedecem? Imagine um mundo sem vento. Os lagos seriam calmos, as folhas não voariam pelas ruas, as árvores não estariam tão viçosas porque elas necessitam do estresse do vento para crescerem fortes. E às vezes o vento surge na nossa vida. E Jesus permitiu que os seus discípulos sofressem ventos fortes para fortalecer sua fé. Vemos que eles estavam passando pelo mar com o seu barco. As ondas se arremessaram contra o barco de um mesmo que estava já se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Veja, durante a travessia noturna por águas conhecidas, uma tempestade repentina
foi tão excessiva, até mesmo para esses pescadores tão experientes naquele ramo. Nós vemos aqui no texto que os ventos, as ondas inundavam o barco, enquanto Jesus, exausto, dormia na popa. E eles ficaram em pânico, eles o acordaram e eles gritaram: Jesus, mestre, não se importa por estarmos prestes a morrer? Em que será que ele estava pensando? Então, eles começaram a descobrir. Jesus disse ao vento e às ondas para se acalmarem e lhes perguntou por que ainda não tinham fé nele. Se o vento talvez não tivesse soprado, os discípulos nunca teriam perguntado para Jesus: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os pescadores naquele momento entraram em desespero assim que a tempestade começou. Acordaram Jesus e este fez o mar se acalmar. Muitas vezes somos como os discípulos. No meio das muitas provações, nós esquecemos quem está conosco, guiando o nosso barco, guiando a nossa vida, nos conduzindo por um caminho de vida. Assim como os discípulos, muitas vezes também eu e você, vemos que durante toda a nossa caminhada cristã, enfrentamos diversas provações. Deus opera em nossa vida para desenvolver o nosso caráter, para forjar o nosso caráter, para nos moldar, para nos aperfeiçoar. Amados, por mais que você erre feio, que você peque, Ele nunca vai desistir de você. Jesus veio para morrer pela sua vida, pelos seus pecados, pelas suas fraquezas, pelas suas enfermidades, e hoje você pode comemorar isso com Ele, em uma caminhada íntima com Ele. Amados, durante o nosso dia a dia nós enfrentamos diversas provações todo o tempo. Essas dificuldades nos forçam a olhar para Deus e ver que nós realmente devemos depender mais dele, ao invés de confiar em nós mesmos. Não importa o tamanho da sua onda, do seu problema, da sua crise, da provação que você está passando, Deus vai estar lá para enfrentar com você e te ajudar. Amados, Jesus aqui estava dormindo. E os discípulos acharam que pelo fato de ele estar dormindo, eles iriam perecer, morrer naquela tempestade. Eles estavam estranhando toda aquela calma de Jesus, o seu silêncio durante a tempestade. Mas ele não iria deixar de agir. Deus age, por mais que para você ele esteja parecendo totalmente em silêncio, ele está trabalhando. Em Isaías 8 nos diz: ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Amados, devemos amá-lo o tempo todo, por mais que ele pareça distante, em silêncio. Devemos confiar e entregar os nossos planos nas mãos dele. Nós precisamos confiar e aprender a dizer: Senhor, Senhor, que os teus planos sejam o objetivo da minha vida. Eu preciso diminuir para que somente tu cresça dentro de mim. Então, você pode se perguntar: Senhor, qual o meu problema? O seu problema? Você para pensar e analisar. Talvez você esteja pegando a onda errada, tomando um rumo que não vai de acordo com a palavra e os planos de Deus para a sua vida. Como, por exemplo, a onda do mundo, buscando coisas erradas, buscando coisas que não agradam a Deus, que magoam o coração de Deus. E então ele se cala e faz você refletir sobre as suas atitudes e faz você
voltar a buscá-lo verdadeiramente. Não procure somente uma experiência com Deus. Busque a Ele acima de tudo. Ele quer que você confie nele. A fé agrada a Deus. Diga a Deus como você está se sentindo. O que passa no teu coração. Confie que Deus cumprirá suas promessas. Não esqueça que Deus desistiu de todas as coisas, o próprio Jesus, para que eu e você pudéssemos ver todas as maravilhas. Ele próprio morreu para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. E pudéssemos ter a oportunidade de fazer coisas que gostamos, coisas também que agradam a Deus. Amados, esse já é um bom motivo suficiente para estarmos em agradecimento contínuo e ter uma vida de louvor e consagração a Deus. Deus sabe exatamente como você está se sentindo agora. Ele está decidido a acalmar as tempestades, os ventos e as ondas que te assolam e que abalam o barco da tua vida, da tua casa e da tua família. Aleluia! Veja o que está escrito em Hebreus 13. Deus mesmo disse: nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, meus amados, coragem, alegra-te. Ele está com você. Entregue tudo nas mãos de Deus, teus sonhos, teus planos, teus projetos, e espere. Espere com paciência no Senhor, que Ele agirá em seu favor. Existem momentos em nossas vidas que os acontecimentos às vezes estão contra nós. E aí é mesmo que nós entramos em conflito com a nossa própria fé. Dizemos acreditar em Deus, ter depositado nossa confiança nele, mas que tudo que parece que está acontecendo é ao contrário do que era para acontecer. E é por isso, meus amados irmãos, que nós precisamos segurar a nossa fé, porque sobre todos os que desistem diante de uma atmosfera diferente, diante de problemas, diante de aflições que podem sobrevir em nossa caminhada, meus amados, nós precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento espiritual e ver o porquê dessas coisas acontecerem e não fazer como muitos que desistem. Porque é neste momento que nós estamos sendo preparados para o céu e nós não podemos mais ser arrastados por certos tipos de ventos. E a palavra de Deus fala sobre isso. E ele nos diz em Eclesiastes: assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Amados, a fé de uma pessoa é conhecida pelas reações dela diante das adversidades. A fé de uma pessoa é conhecida pela sua disposição na obra do Senhor, no serviço ao Senhor. É também conhecida diante das dificuldades, dos desafios, diante das tempestades e dos ventos que sobrevêm na caminhada. Note que às vezes olhamos para uma pessoa e logo nós dizemos: este sim, ele é forte, firme, de confiança. Seria bom que fosse assim, porque todas as vezes que as pessoas parecem fortes, seguras, felizes, destemidas, como muitos gostam de aparentar. Mas, meus amados, quando surgem as primeiras adversidades, quando vêm as dificuldades, os problemas mais angustiantes, é que podemos realmente ver. E a maioria dessas pessoas
logo deixam transparecer as suas reais fragilidades. Nas primeiras dificuldades, nas dificuldades espirituais, emocionais, logo começam a aparecer as incertezas, os temores, as ansiedades, o pânico, porque com certeza são nesses momentos que os sentimentos brotam. Porque quando surge uma morte, um acidente, uma dificuldade, uma crise financeira, os reais sentimentos brotam. Portanto, meus amados, quando as lutas, as provações e as tentações batem na nossa porta, acabam denunciando quem realmente nós somos. Porque às vezes aparentávamos ser fortes, seguros, felizes, destemidos, porém, nos primeiros ventos já mostramos quem somos, assim como muitas vezes mostrou o povo de Israel. Na verdade, certos atos de Deus são totalmente inexplicáveis para nós. Mas a incapacidade do ser humano em querer conhecer as obras, os projetos, os planos e as ações de Deus não passam de insensatez e loucura. E por quê? Porque estão acima da nossa capacidade humana de compreender e explicar os desígnios de Deus. Para nós, basta confiar no Senhor. Por isso, meu amado irmão, quando o vento forte começar a soprar, a leitura espiritual que deve ser feita é que Deus está ali para mudar o rumo de alguma coisa. Algo grande Deus está preparando. Deus está enviando vento de libertação na igreja. Deus está enviando vento de prosperidade na vida das famílias. E somente por esse tipo de vento que Deus separa a nossa vida do nosso inimigo espiritual. Por isso, seja qual for o teu problema, assim como os discípulos aqui estavam com muito medo, não te preocupe, Deus abrirá a passagem para você atravessar. Deus quer livrar você das turbulências. Deus quer livrar você da fúria do inimigo. Deus quer livrar você de todas as correntes que te algemam a vícios, a problemas, a situações. Por isso, hoje eu e você somos chamados a glorificar o nome de Jesus acima de qualquer coisa. Glorificar o nome de Jesus pelos milagres que ainda virão em nossa direção. E essa libertação não será no particular, será no coletivo. Oh, aleluia! Portanto, quando passarmos por sofrimentos, aflições, turbulências, o melhor caminho é a oração e buscar muito mais da sua graça. Amados, nunca se precipite em seus pensamentos quando alguma coisa parece assustadora para você, querendo lhe envolver, querendo lhe paralisar. Porque pode ser que aquela promessa de Deus que você tanto aguarda está no meio dessa turbulência. Deus está trabalhando na tua vida para te entregar o que necessitas. Eu creio, meus amados, eu creio que todos nós temos preferido vento de bênçãos, vento do Espírito Santo, ventos que vêm do céu, trazendo milagres. Mas para isso acontecer é preciso viver em compromissos de atitude com o espírito de oração, com o espírito de fidelidade, com o espírito de amor, de comunhão com o Senhor todos os dias. Aleluia, aleluia. Ore comigo. Pai,
põe no meu coração a certeza de que o ressuscitado Jesus Cristo está comigo e me dá força nos momentos de maior tribulação. E assim que eu possa ser testemunha viva do teu amor e que eu dê provas de que a minha fé é sólida no Senhor. Amém? Deixe que o vento do Espírito Santo opere e sopre em sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém?